presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decidiu fazer uma visita a Taiwan, no que foi encarado como uma provocação pelo governo de Pequim, que, com um pavão, exibiu ali todo o seu arsenal, falando: quer brigar? Olha o que a gente tem aqui. E a gente vive um momento tenso, né? Como se a gente precisasse de mais tensão com o que já está acontecendo na Ucrânia. Com uma belíssima camisa amarela, parabéns pela escolha. O Jamil está conosco. Bom dia, Jamil. Bela camisa a tua também, Megali. Parabéns pela escolha. A gente está uniformizado aqui. Ficou muito A gente bom vai na ser, tela. a gente vai ser convocado para a seleção brasileira. Ô, Jamil, explica. Ano de Copa, Megali, Exato. É assim, né? Esse é o espírito. Ô, Jamil, explica por que a Nancy Pelosi decidiu fazer essa visita e quais consequências a gente pode vislumbrar. Megali, tem dois aspectos muito importantes nessa visita. A primeira delas é de política doméstica americana. Biden está indo muito mal em todas as pesquisas de opinião e precisa justamente mostrar força em temas internacionais, em temas que, claro, podem ter um impacto, inclusive, nas eleições legislativas nos Estados Unidos. E, por isso, ele precisa mostrar que está contendo a China, ou, pelo menos, tem pretensões de manter algum tipo de confrontação, ou, pelo menos, não diria uma confrontação militar, mas que ele não vai deixar a hegemonia chinesa simplesmente desembarcar no mundo sem qualquer tipo de resistência. Nos Estados Unidos, a China é um tema econômico. Nos Estados Unidos, a China é um tema de emprego ou desemprego, de investimentos, de poder americano no mundo. Portanto, fazer uma visita a Taiwan tem como primeiro objetivo, ou um dos objetivos, a questão doméstica, mostrar ao eleitorado que sim, os americanos vão lutar para manter a sua hegemonia no mundo. Segundo ponto, e aí um ponto já mais estratégico no que se refere à Ásia, é garantir, pelo menos para os países da região, quais países? Taiwan, não é um país exatamente, mas para a região de Taiwan, para a Coreia do Sul, para o Japão e para os outros aliados americanos, e que os americanos não vão abandonar a região diante do poderio militar chinês ou diante da ofensiva chinesa que acontece ao longo aí dos últimos anos. É uma posição estratégica. 2022, Megali, fica muito claro que 2022 é o ano da geopolítica, né? Porque nós tivemos ali primeiro a questão da Ucrânia e agora a questão de Taiwan. O curioso é que naqueles primeiros dias da guerra na Ucrânia, alguns analistas já alertaram: olha, essa guerra pode reabrir ou abrir uma caixa de Pandora muito perigosa no que se refere a várias disputas pelo mundo, uma delas Taiwan. E olha só, vários meses depois, nós estamos justamente falando de Taiwan e falando dessa nova etapa da crise internacional. Mas a gente imaginava que Taiwan fosse entrar no mapa por uma iniciativa chinesa, né? Aproveitando o gancho da invasão russa à Ucrânia. Ninguém esperava essa provocação dos Estados Unidos num momento já tão delicado, Jamil. Ou não foi uma grande surpresa para quem estava acompanhando de perto? Não é que não foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque, claro, como você colocou aí no começo do debate, não precisávamos de mais uma tensão. Agora, qual é a preocupação dos americanos? É de que justamente por conta da tensão na Ucrânia, por conta da tensão das democracias ocidentais em relação à Ucrânia, a China poderia se aproveitar dessa falta de atenção, vamos dizer assim, com a Ásia para justamente ampliar a sua hegemonia, ampliar seu poder na região. Os americanos estão fazendo justamente mostrando que, olha, não estamos abandonando a Ásia, não estamos abandonando nossos aliados na Ásia. O curioso é que, mais uma vez, a gente ouve da voz dos americanos a palavra democracia, né? Como se as guerras todas americanas fossem para a difusão, para a proliferação, para a exportação da democracia pelo mundo. A Nancy Pelosi, lá em Taiwan, deixou muito claro que ela está lá para defender a democracia. Eu não estou aqui questionando a democracia, longe disso, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que, claro, para os americanos, esse é, no caso, um argumento que vai ser usado e manipulado, obviamente, para tentar conter a China. Se a democracia fosse tão importante para os americanos, eu acho que eles já tinham rompido com a Arábia Saudita há muito tempo. Mas aí é um outro debate, né, Megali?
Agora, Jamil, você explanou aqui muito bem os motivos que levaram a Nancy Pelosi a fazer essa visita. Do lado chinês, o quanto parece a China estar predisposta a levar adiante um tipo de conflito com Taiwan de fato e, por consequência, com os Estados Unidos? Essa é a grande pergunta, Ellen. Bom te ver de novo. A última vez que uma visita do alto escalão americano foi realizada para Taiwan foi nos anos 90. A China dos anos 90 e a China de 2022 basicamente são dois países diferentes. E nos anos 90 era ainda uma China que tentava superar vários aspectos do desenvolvimento ainda. Em 2022 é uma China orgulhosa, é uma China altiva, é uma China que diz que quer influenciar no rumo do planeta e não tem mais vergonha de dizer isso. Não tem mais qualquer tipo de constrangimento de dizer sim, o mundo nos pertence também. Essa nova China agora é confrontada com um novo desafio, uma provocação que não acontecia há anos. E o grande ponto de interrogação é saber justamente de que forma essa nova China vai reagir. Já começou a reagir. Colocou barreiras às exportações de Taiwan, de cerca de 100 empresas do setor agrícola, do setor de alimentos, perdão, fez a sinalização de que a partir de amanhã exercícios militares vão acontecer a 10 milhas da costa de Taiwan, ou seja, basicamente em Taiwan, né? E você vê aí que, claro, vai ter algum tipo de reação. Se essa reação vai ser limitada, eu acho que só aos próximos dias a gente vai poder responder. O fato é que os americanos fazem uma provocação a uma outra China, não é a China dos anos 90. E alguns diriam, bom, então, se é uma outra China, a gente não tem como fazer essa provocação, o destino é justamente ver essa China crescer. Bom, esse vai ser certamente o grande debate dessa primeira metade do século XXI. Como as duas grandes potências vão dialogar, como essas duas potências vão acomodar os seus interesses pelo mundo para, eventualmente, conviver. Agora, qual é a preocupação internacional? Aqui na ONU e em todos os outros organismos internacionais. É que hoje não existe, por exemplo, um acordo ambiental se não houver primeiro um acordo dos Estados Unidos e China. Não há um acordo de desarmamento se não houver primeiro um acordo entre Estados Unidos e China. Não há um acordo comercial se não houver primeiro um acordo dos Estados Unidos e China. Ou seja, se houver um atrito que gere uma desconfiança profunda ou uma ruptura na relação bilateral, não é só o interesse americano ou chinês que sofre, é também o próprio interesse do sistema multilateral. Jamil, para encerrar da minha parte, há um entendimento na China de que a invasão a Taiwan não é uma questão de ser, mas de quando. Isso vai acontecer em algum momento. Então, como dissuadir a China desse objetivo, né, que é o objetivo aqui do Ocidente? Tem um artigo hoje do Thomas Friedman no Estadão, em que ele defende que a melhor maneira de fazer isso seria armar Taiwan, né, transformar Taiwan num estado fortemente armado, até que se transforme naquilo que os analistas militares chamam de porco-espinho, que é um país repleto de tantos mísseis que nenhum outro país jamais ousaria se aventurar em uma invasão. Seria a melhor solução a paz por meio de armar Taiwan até os dentes, Jamil? Olha, meu caro, eu nunca vi funcionar, sinceramente. Em um momento, esse local com enorme capacidade militar, ele ou é obrigado a utilizar ou ele é provocado de alguma forma. E aí, sinceramente, é a população local e a do outro país que sofre. Né? Os interesses geoestratégicos eventualmente são preservados, mas há um custo muito elevado de vidas. É difícil hoje entender exatamente e essa grande pergunta que você fez é a grande pergunta do Ocidente. Como lidar com a China? Não só com Taiwan, em todos os aspectos. Como colocar algum tipo de limite? Integrar a China ou confrontar e colocar limites? Essa é a pergunta que é feita em todos os fóruns internacionais hoje. Há um aspecto também muito, eu acho que importante a gente entender, que é justamente essa exposição da China na região. Hong Kong é um exemplo. Quando Hong Kong foi devolvido para a China, existia um entendimento de que a democracia em Hong Kong seria preservada.
que a liberdade da imprensa em Hong Kong seria preservada, que a sociedade civil em Hong Kong não teria problemas. E assim foi por alguns anos, até que a China decidiu, ponto final, não queremos mais esse tipo de liberdade dentro do nosso próprio território. O que nós vimos nos últimos anos foi uma repressão muito grande e a incapacidade do Ocidente em promover qualquer tipo de resistência em relação a Hong Kong. Taiwan seria um pouco mais fácil? Talvez, mas aí eu tenho que concordar com o Thomas Friedman e provavelmente um dos poucos caminhos que sobra é a questão militar. O problema é que na questão militar ela sempre corre o risco de causar algo que é absolutamente dramático, que é uma guerra. E nós estamos numa fase na história em que guerras começam e não terminam. Vocês têm percebido isso, não é? Quando foi a última vez que a gente declarou o fim de uma guerra? Quando é que houve o último cessar-fogo permanente anunciado no mundo? Então, nós temos aí uma grave crise, que é a da incapacidade de terminar guerras. Armar certamente uma solução imediata, mas eu não sei se no médio e longo prazo isso teria efeitos, eu diria, colaterais. Até é horrível dizer efeitos colaterais quando o efeito é a morte de seres humanos, né? Então vamos tirar essa palavra. Não são efeitos colaterais, são efeitos extremamente profundos. Alguém poderia argumentar, não, mas a guerra do Afeganistão teve um fim. Teve? Nessa semana a gente teve o assassinato do Ayman Zawahiri numa operação dos Estados Unidos, então aquilo está longe de estar pacificado. Tem razão o Jamil.